Hoje é o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade, um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no Caderno Regional o médico Roberto Debski. Doutor Roberto, boa noite, obrigado por participar conosco aqui. Boa noite, Houve um aumento significativo no número de obesos na população mundial. Dá para dizer que a gente tem ou está vivendo uma epidemia de obesidade, doutor Roberto? Sim, Irineu, nós podemos dizer que nós temos uma pandemia. Uma pandemia. Porque esse evento é mundial. E existem dados do próprio CDC americano, Center for Disease Control, eles têm gráficos mostrando desde 1985 para cá, ano a ano, a evolução por estado, por cor, de índice de obesidade. Então você vê aquilo num crescente, parece aquelas epidemias virais que vão se espalhando assim, quando a gente vê nos filmes, né? Então a questão da obesidade realmente ela vem aumentando ano a ano no nosso país, em todo o mundo. Mais ou menos há 2 anos atrás, 2014, 2015, nós já passamos de 50% da população com sobrepeso e obesidade no Brasil. Em que momento a pessoa pode ser considerada obesa? Então, a obesidade ela tem alguns parâmetros de avaliação. Talvez o mais comum deles, não o mais completo, mas é um indicador, é o índice de massa corporal, o IMC. Quando você tem o IMC acima de 30, você já é considerado no nível de obesidade grau 1 inicial. E essa obesidade acima de 35, grau 2, acima de 40 é o grau 3, que é chamada obesidade mórbida, né, que tem até indicação de cirurgia e outros tratamentos mais radicais. A gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos há uma grande preocupação também em relação a isso, e é perceptível, né, nos americanos, muito obesos, né? Mas principalmente talvez pelos hábitos alimentares que a gente sabe dos americanos, né? Muita gordura, muito bacon, principalmente muitas coisas. Esse é o principal motivo de as pessoas se tornarem obesas, ou seja, a alimentação é o principal fator, e que outros fatores podem levar à obesidade, doutor Roberto? Não, a obesidade ela é multifatorial. A gente pode dizer que a alimentação talvez seja o principal fator, é claro, porém não só ela. O sedentarismo crescente no mundo, não só a alimentação, mas o tipo de alimento, e não principalmente as gorduras, como você citou. Sim. E era uma ideia que as gorduras seriam o principal vilão da obesidade, mas não, são os carboidratos o principal vilão da obesidade, principalmente os carboidratos refinados, que é os derivados de açúcar, farinhas brancas, né? Então esses são causadores. Quando você come muito esse tipo de alimento, há um pico de insulina no organismo, e a insulina ela faz com que o organismo acumule gordura. Em açúcar também, né? Se transforma em gordura corporal, exemplo. Exatamente. Tudo que você come de carboidrato, principalmente, se transforma em gordura. O corpo acumula gordura e a gente não tem um limite para acumular gordura no organismo, porque isso é algo genético, isso vem da nossa ancestralidade, né? Você imagina que os homens das cavernas, eles comiam de vez em quando tivesse uma caça, ou quando coletassem algo. Então o nosso metabolismo ele foi adaptado para que tudo que a gente adquirisse e se alimentasse fosse seguro no organismo. Então hoje que a gente tem uma alimentação dizem, por farta... exemplo, é ruim ficar muito tempo sem comer, na verdade, porque o organismo acaba interpretando isso como vai haver falta de alimentação, então vou me preservar e também não vou queimar essa energia. Exatamente. Quando você come, fica muito tempo sem comer, o organismo interpreta isso como um jejum. Ele começa a queimar gordura, claro, né, para criar energia, para transformar em energia, você entra no metabolismo cetogênico. Mas esse nosso metabolismo é feito para adquirir todas as calorias necessárias, porque não sabe, como se fosse assim, não sei quando vai ter comida novamente. Só que a comida está em todos os lugares, né? E o tipo de alimento que nós temos, esse alimento é altamente rico em carboidrato refinado, em gorduras saturadas, altamente palatável, quer dizer que tem um sabor que as pessoas comem e gostam de comer. Então, esses fatores em conjunto, a obesidade, o estresse, as doenças metabólicas, esses multifatores geraram isso hoje que a gente tem como epidemia de obesidade. Tem aumentado também, eu não sei se existem números, o senhor pode me informar a respeito disso, a obesidade infantil, doutor Roberto. Quer dizer, o número de crianças que estão se tornando obesas é muito maior hoje, não era tão comum a gente ver, hoje a gente vê muito. Esses fatores todos que o senhor citou também são os fatores que acabam afetando as crianças? Também, talvez até mais as crianças, porque os alimentos são... As crianças, desde cedo, elas são introduzidas a esse tipo de alimento. Então, são fast food, refrigerantes, doces, balas, não é? E como esses alimentos têm um sabor que
é agradável, que estimula o circuito de recompensa do cérebro, as crianças também vão gostar. Né? Então, aí pela fica... facilidade desses alimentos também. Totalmente, né? Eu já presenciei muitas vezes pais dando para bebês na mamadeira refrigerante. Então, isso é algo assim que deveria ser evitado o máximo de tempo possível. Não acostumar a criança desde pequena com esse tipo de alimento. Porque se você introduzir cedo, ela perde aquele parâmetro do sabor do alimento natural, que não é tão chamativo e deveria ser aquele que é o escolhido. E também tem a questão de modelar. A criança modela o que ela vê na casa, né? Então, se os pais comem um tipo de alimento, ela vai querer também. Não adianta os pais falar, olha, tem que comer verdura, filho, e eles não comem. Ou não pode tomar refrigerante, eles tomam. Então, o modelo é muito forte. O modo como se alimentam também, muitas vezes, as pessoas comem distraídas no celular, ou vendo alguma coisa, sem conversar, sem saber realmente o que estão comendo, comem automaticamente. Então, todos esses fatores do mundo moderno, que existem muitas coisas boas no mundo moderno, claro, mas existem coisas que a gente deveria observar e trabalhar para transformar. A questão da alimentação tem que mudar para uma alimentação mais consciente. Né? Somente a partir dessa mudança, desse ponto de transformação, na maneira como a pessoa se alimenta, o que ela escolhe, é que isso vai poder mudar. É que às vezes os médicos, os pesquisadores deixam a gente meio maluco às vezes, viu, doutor Roberto? Porque assim, o ovo era ruim, agora é bom, o açúcar era ruim, agora é bom também. Há momentos e momentos, né? Agora as farinhas brancas são ruins, quer dizer, a gente também às vezes fica meio perdido nessa... As pesquisas vão evoluindo, vão se desenvolvendo, né? E deixa de ter aquele achismo, né? Porque muitas vezes alguma pesquisa isolada que mostra um dado assim, como o próprio fato da gordura, que nos Estados Unidos na década de 50 o vilão era a gordura, e a gordura não é o que causa realmente a obesidade. Então houve toda aquela comoção, aí se criou a margarina, que é mais até prejudicial do que a manteiga, enfim, e a epidemia de obesidade continua aumentando. Então a gente vê que as pesquisas precisam evoluir, a gente precisa ter dados confiáveis em que se basear, e não somente, olha, eu acho que isso aqui é desse jeito, aí todo mundo vai seguindo uma instrução errada. A obesidade é uma doença, mas que causa outras doenças também. Ela é uma porta. Exatamente. Quais são essas outras doenças? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito delas. Então, a obesidade, a gente pode dizer assim que ela é muito grave. As pessoas pensam muitas vezes na questão estética, que também é importante porque ela afeta o social, o psicológico, não é? E isso é um fator também de adoecimento para as pessoas. Não é só físico, não é emocional também. Agora, as doenças físicas, como você estava falando, a obesidade ela predispõe, por quê? Porque a pessoa obesa, ela é uma pessoa que é altamente inflamada. O metabolismo dela é um metabolismo inflamatório. Isso pode gerar uma série de doenças, aumenta o risco de todas as doenças cardiovasculares. Então, hipertensão arterial, dislipidemia, que é o aumento do colesterol, do triglicéride, o risco de derrames, o risco de infarto, né, as doenças metabólicas como diabetes, alguns tipos de câncer, problemas osteoarticulares. Então, a gente vê que no centro de toda uma série de doenças crônicas, a obesidade é um dos fatores desencadeantes ou predisponentes, pelo menos. Doutor Roberto, muito obrigado, viu, pela entrevista e... Vamos torcer para que as pessoas tenham mais consciências em relação, principalmente à alimentação, que esse talvez seja a maneira mais fácil de tentar controlar. Como o senhor disse aqui, não é o único fator, mas talvez seja um princípio, né, um início de tratamento, aí, de cuidado para a pessoa não se tornar obesa. A busca por uma vida mais saudável, mais ativa, né, com mais qualidade e com mais consciência. Esse é o caminho para a cura não só da obesidade, mas de todas as doenças crônicas. Muito obrigado, viu, doutor Roberto? Boa noite.